a Casale, o grande diferencial dela, né, quando ela começa a despontar para o mercado, foi a criação do primeiro misturador. É, tá correta a minha informação? E se ela estiver correta, por que que isso é uma grande revolução para o mercado pecuarista? No momento em que isso aconteceu, estávamos em 1984. O ano que eu nasci. A pecuária, ela estava, hoje podemos dizer que estava apenas engatinhando, né, No Brasil, né? no Brasil. Se nós comparássemos a nossa pecuária com o que se praticava nos Estados Unidos, por exemplo, um atraso de 40 anos, porque hoje nós estamos no mesmo nível, podemos dizer assim, ainda falta. Os mais críticos vão dizer que ainda falta um tanto, mas eu diria que, em termos de alimentação de animais em confinamento e tudo, nós estamos no mesmo nível. Tecnologias, né? Tecnologia, hoje, inclusive, nós a Casale, tem tecnologia superior ao que existe nos Estados Unidos, né? Depois nós podemos falar sobre isso, mas do ponto de vista de operação, de alimentação, nutrição animal, nós estamos no mesmo nível. Então, nós conseguimos isso 40 anos depois, nós como Brasil. E a ferramenta mais importante para que isso pudesse acontecer eram as máquinas, que nós não tínhamos no Brasil. Então, nós As fomos máquinas, os os misturadores. misturadores de ração total, que foi a primeira, né, que foi produzida em 1984 em todo o hemisfério sul, né? Existia no norte, existia Estados Unidos e Canadá, e na Europa 3 ou 4 países tinham essa tecnologia, e Israel. Acho que é legal só para visualizar o que que significa isso, porque talvez na prática, né, você ou as pessoas que não são do ramo não conseguem visualizar o quão crítico é uma propriedade intensiva, de produção intensiva de boi, em que não tem um misturador. Então, Uhum. a dificuldade é enorme, é você alimentar diversas cabeças por dia, num balaio, ou num vagão que não se mistura, ou seja, praticamente uma caixa que tem uma esteira que vai entregar isso no corpo, só vai de fato entregar aquele alimento sem uma mistura. Ou seja, eu sempre gosto de comparar, né, a mistura, uma criança, com um animal. Uma criança, você vai ter um macarrão e um alface. O que que ela vai escolher? O Macarrão. macarrão. Meu filho, pelo menos. Exatamente. Agora, se tiver um alface ou uma verdura que seja, né, uma rúcula, enfim, um Uhum. espinafre misturadinho no macarrão, escondidinho ali, a criança vai comer tudo ali, às vezes não vai sentir, não vai nem saber que tem. Então, com o boi não é diferente. Ele vai escolher o que é mais palatável, o que, apetece mais ele, o que para ele, na verdade, vai ser mais gostoso mesmo, mais cheiroso, enfim. E Uhum. aí ele vai somente num tipo de ingrediente. Então, o misturador, ele tem essa relevância, porque daí o animal, ele consegue atingir o potencial genético dele máximo, seja de produção de leite ou de produção de carne. Por quê? Porque ele está recebendo uma dieta total, por isso a gente fala misturador de ração total. É sempre importante a gente citar de ração total, porque ela tem todos os ingredientes que ele precisa para atingir o seu potencial genético máximo e produzir mais alimento. Então, assim, só complementando um ponto de relevância, não só do ponto de vista de escala, né, a gente poder entregar uma quantidade muito grande de alimento para aquele animal de uma forma mecanizada, Uhum. mas também a relevância da mistura para que esse animal consiga atingir seu potencial genético. Que naquela época, obviamente, a gente não tinha tanta tecnologia genética, né? Isso Sim, também foi outra coisa que evoluiu muito lógico, na, é. na pecuária. Aliás, nós ainda temos que evoluir muito na questão genética, porque a taxa de desfrute no Brasil ainda é muito abaixo da taxa de desfrute americana. O que que é taxa de Eu quero dizer desfrute? que os Estados Unidos têm menos da metade da população de gado que o Brasil e produz 20% a mais de carne que o Brasil. Então, significa que nós estamos longe na questão
de produtividade. Quer De dizer, aproveitamento sim, do é a rebanho. quantidade de carne que se produz proporcionalmente ao rebanho que se tem. É manejo e reprodutivo também, né? Genético. É a parte, De manejo mas muito é importante. principalmente a parte genética, né? Estamos desenvolvendo de 30 anos para cá, o Brasil desenvolveu muito, cresceu muito na parte genética, Aham. mas ainda tem bastante para fazer para poder equiparar à produtividade americana, tá certo? A taxa de Uhum. desfrute americana. Mas o potencial que nós temos é muito maior do que deles. Por quê? Porque aqui nós temos condições que os americanos não têm. Nós produzimos o alimento o ano todo, praticamente, né? O americano, no inverno, no outono, não produz. Então, eles têm uma safra por ano. Nós podemos ter 3. Um outro aspecto é que no Brasil se desenvolveu uma tecnologia de fazer a engorda intensiva a pasto, que o americano não consegue fazer isso em maioria das regiões, né? E aqui nós temos recria intensiva a pasto, terminação e recria intensiva a pasto. E nessas áreas, naquela época, quando nós começamos, não se falava em usar um misturador, se falava só em terminar, né? E Como nós, assim terminar? na terminação, na hora que você vai colocar peso. Então, o animal, ele nasceu, foi recriado a pasto, e aí, na hora de terminar, ele vai para o confinamento, e passa 90, 100 dias ali para terminar em termos de peso Uhum. e acabamento de gordura. Uhum. Hoje, já se faz a pasto, né? E usa-se misturadores. Nós também inovamos em tendo o primeiro misturador para alimentar a pasto, fazer suplementação e alimentação mesmo de ração completa a pasto, que são características diferentes, não o sistema de mistura, mas o sistema de transporte do equipamento, de robustez, Uhum. porque no pasto você passa em buracos, lombadas e tudo que pode danificar equipamento. Então, Uhum. nós desenvolvemos, né? Fomos também pioneiros nisso. Pioneiros em máquinas para caminhão, pioneiros em sistema de mistura com rotor, né? E evoluímos isso aí também. Pioneiros em máquinas autocarregáveis, pioneiros em máquinas verticais de mistura. Nós fazemos todos os sistemas, todos os tipos. Seria horizontal e vertical, horizontal com rotores, horizontal com roscas, né? E depois feeders também. Fomos os primeiros a fazer distribuidores de ração pronta para gado, né? Tanto com ração total como ração de suplementação, que é uma ração seca. Todas essas etapas aí nós fomos inovando e ajudando o mercado a se desenvolver. E a gente fica feliz porque hoje nós temos bastante concorrência. Nós começamos, nós não tínhamos concorrência, ficamos anos sem ter concorrência. E a melhor coisa que pode acontecer para o mercado é a concorrência, a livre iniciativa de se fazer produtos similares nunca nos afetou negativamente, só positivamente. É a consolidação do mercado, né? Sim, isso significa que o mercado está consolidado, significa que você vai ter muito mais estímulo para continuar evoluindo, fazendo coisas novas, Uhum. né? Então, quanto mais aumenta a concorrência, mais a gente vende, porque o mercado se desenvolve. E nós não daríamos conta de atender nem metade do mercado, porque não teríamos produção para isso. O Então, mercado é muito grande. então é bom que a indústria nacional se desenvolveu, né? A importação existe porque o Brasil optou por abrir o mercado, né? Pelo menos nessa área, mas é pequena em relação ao volume que se comercializa. Então, a importância da nossa empresa não foi simplesmente atender uma necessidade que na época era uma necessidade futura e não do momento. Isso Iniciou um mercado, né?
iniciou o mercado e hoje mudou muito. Imagina só o que a gente trouxe de consequência em função da nossa iniciativa lá atrás, né? E eu não posso deixar de comentar que eu era, na época, eu tinha 27 anos de idade, quando eu comecei a produzir essas máquinas, e engenheiro mecânico, pouco tempo de formado, né? Formei com 22 anos. Eu não tinha conhecimento de mercado, eu não podia nem pensar que existia isso. Eu tive que aprender. Mas uma pessoa muito importante, que é o Dr. Eliseu Alves, ele era o presidente da Embrapa na época, está firme, forte até hoje, seus 90 e poucos. Amém. Ele foi muito importante porque ele me deu essa visão. Ele falou: olha, ô Casale, isso aqui é o futuro da pecuária do Brasil. Quando ele falou isso para mim, eu fiquei extremamente incentivado a produzir um equipamento desse. Então, eu agarrei com todas as forças e fui fazer. Não foi nada fácil chegar onde chegou, mas muito, muito prazeroso e uma honra muito grande a gente ter feito o que nós fizemos. Sempre trabalhando em equipe, a família cresceu, né, os filhos cresceram dentro da atividade, foram motivados a trabalhar e gostar do negócio. Então, uma coisa muito boa que a gente viveu e vive.